Muito bem, gente. Boa tarde. Espero que esteja tudo em ordem aí com vocês. Então, a gente vai começar a mexer um pouco com esse problema, né, o problema de contagem. Esse problema, ele está em um livro chamado Path to Combinatorics, né, que é o caminho da combinatória. É um dos primeiros exercícios desse livro. E esse livro, assim, em minha opinião, ele não é um livro para a Olimpíada de Matemática no sentido mais, como é que eu posso dizer, é, canônico da palavra, né? Ele realmente é um exercício que demanda alguma matemática a mais, tá? E o bom desse problema é que ele gera muita matemática. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, além da resposta desse problema, a gente vai construir um pouco, né, isso. Eu estou olhando aqui o chat de vocês direitinho, para a gente conseguir responder essa pergunta. Né? E aí, a partir das respostas desse problema, eu vou generalizar, não para uma malha 10 por 10, mas para uma malha qualquer. E aí, depois dessa generalização, a gente pode resolver para o caso 10 por 10, mas vocês vão perceber que vai aparecer digamos, uma continha matemática que dá para a gente expandir e que vai gerar uma das equações mais bonitinhas da matemática. Né? Se eu pudesse colocar no top 10 das equações mais bonitinhas da matemática, essa igualdade, essa equação entraria. Tá? Muito bem, então, como você está vendo aí, eu quero contar quantos quadrados existem nessa malha quadriculada 10 por 10, tá? De modo que os seus vértices sejam pontos dessa malha. Bom, o que eu quero dizer com isso? Então, acompanhe esse quadradinho azul aqui. Eu fiz propositalmente ele translúcido para você conseguir ver. Aqui então está um exemplo de um desses quadradinhos que eu quero contar. Né? Por quê? Porque ele tem um vértice em cada um dos pontos da malha aqui. Né? Então, se você olhar direito, quando eu falo 10 por 10, eu tenho 10 linhas verticais e 10 linhas horizontais, tá bem? Então, se você contar em ponto de vista de quadrados, quantos quadradinhos a gente tem aí? 181. Vamos lá. São de fato 10 linhas, né? Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas se eu contar os quadrados, né? Eu tenho 9 quadradinhos aqui nesse lado e 9 quadradinhos desse lado. Então, no total são 81, tá? Então, aqui, esse azul que eu coloquei aqui é um exemplo. Poderia ser um outro cara, assim, né? Exemplo, vamos pegar um quadradinho maior. Poderia ser uma coisa assim? Sim, esse seria um quadradinho possível, não é? Porque ele tem todos os vértices nos pontos dessa malha, tá bem? Então tá aqui ó, um vértice, um vértice, um vértice, um vértice, etc e tal. Bom, e aí, como é que eu resolvo esse problema, não é? Pergunta, será que o problema ele é tão simples? Ou será que ele, pera um pouco, tem uma coisa que a gente não está considerando aí? E aí, vocês acham que esse problema é realmente, não, é ladeira abaixo, né? Só fazer essa continha. Exemplo, então, o Rodrigo colocou aí que tem 81 quadradinhos. Então a gente coloca os quadradinhos um por um. Tem 81. Agora vamos ver quantos quadradinhos 2 por 2 tem? Aí pega pá, e conta, né? E assim por diante. Será que é só fazer isso? Pode colocar quadrado inclinado, né? Tipo losango, né? Sim, a resposta é sim. Você pode colocar quadrados que são inclinados, ou seja, que tenham lados que não sejam paralelos, né? Não sejam, na verdade, horizontais ou verticais, né? Paralelos a esses eixos verticais e horizontais. Então, o que o Alisson chamou a atenção é o seguinte: imagina esse quadradinho aqui, né? Vamos entortar este amiguinho e vamos tentar colocar aqui, ó. Esse seria um quadrado possível, então, né, do ponto de vista do Alisson. Veja, ele cumpre o problema, né? Quantos quadrados existem em uma malha quadriculada de modo que seus vértices sejam pontos dessa malha? Cara, sim, né? Porque esse ponto aqui é um ponto da malha, esse aqui também, né? Isso aqui é um quadrado, porque como é que são essas diagonais aqui? Essas diagonais, elas são o quê? É só fazer um Pitágoras aqui, vai dar quanto? Raiz de 5, né? Vezes o tamanho do lado. Então é isso mesmo, né? É isso. Então, assim, esses caras, eles funcionam. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, como um bom resolvedor de problemas de combinatória, eu vou separar em dois casos, tá? O caso mais simples é um caso que realmente é ladeira abaixo, é só você pegar os caras que são horizontais ou verticais, né? Lados paralelos a horizontais e verticais e contar. Tudo bem? Então, vamos começar por quadradinhos um por um, tá? Quantos quadradinhos um por um tem? Né? Vocês já colocaram aí? Que conta que matemática que você faz? Você chegou em 81, mas você no fundo faz 9 vezes 9, não é? Esse cara aqui é chamado também de 9 ao quadrado, né?
e esse cara no final das contas vai ser 81, tudo bem? Então esse é o caso 1 por 1. Bom, como é que seria o caso 2 por 2? Quantos quadradinhos 2 por 2 você encontra lá? É 8 ao quadrado, você acertou. Por que 8 ao quadrado? Bom, vamos fazer uma continha aqui, né? Então eu voltei aqui para a malha, tá, gente? Com esse quadradinho azul. O que você pode pensar é, ó, bom, então primeira linha, né? Eu começo com esse, aí na verdade eu tenho que ir de um em um até o último carinha. Só que o que acontece? Como esse cara aqui ocupa de 2 em 2, eu não tenho como, na verdade, ir para os 9, não é? Porque esse cara ele vazaria, né? Então, na verdade, eu consigo ir só até esse penúltimo. Então, na verdade, esse cara que consegue escapar 8 vezes, não é? E como é uma figura simétrica, tanto para a direita quanto para baixo, é a mesma coisa. Então, esse cara pode ser contado 8 vezes, né? Você pode realmente contar um a um mesmo, que vai dar 8, né? Para a direita e para baixo, né? Então, é isso mesmo. Esse cara é o que você falou, vai ser 8 vezes 8, também conhecido como 8 ao quadrado, conhecido como 64, né? Eu vou colocar mais um aqui, aí você vai mais ou menos entender o que vai acontecer até o final. Esse padrão aqui, ele é bem razoavelmente ok. Então você bota esse cara aqui, o próximo vai ser quanto? 7 vezes 7, né? Que vai te dar 49. E finalmente, né, se eu colocar aqui um 9 por 9, como você pode perceber, só deve ter um carinha 9 por 9, não é? Que deve ocupar tudo, né? Você teria, na verdade, só 2 ao quadrado, 8 por 8, faz todo sentido, né? É só você pegar esse cara aqui e aumentar ele bastante, né? Você vai perceber que tem pouquíssimos desses caras aqui. Você pode até fazer aqui, né? Só tem 1, 2, 3, 4, que é 2 ao quadrado mesmo, né? Que é o caso 8 por 8. Bom, então aqui a gente conseguiu. Então esse cara aqui vai ser 1 vezes 1, também conhecido como 1 ao quadrado, que é 1. Bom, nesse instante eu poderia pegar isso daqui e só fazer, somar isso daqui, tá? Agora, como eu falei, o desafio não é pegar e fazer para um valor numérico. A gente quer colocar não para um valor 10 por 10, mas para um K por K qualquer. Então, o que a gente pode fazer agora é meio que utilizar uma somatória, tá? Eu vou colocar aqui o símbolo de somatória. Eu acho que assim está ótimo. Bom, eu preciso colocar um contador, não é? Eu vou colocar o contador como K. Então eu começo em 1 e eu vou até 9, tá? Uma das maneiras de fazer isso, gente, tem diversas maneiras de fazer isso, mas eu vou fazer assim, tá? Eu vou colocar como 10 menos K ao quadrado, tá? Esse cara ele funciona bem, depois eu vou te mostrar por que eu tomei essa decisão de colocar 10 menos K ao quadrado. Se eu colocasse apenas K ao quadrado, daria certíssimo, tá? Você que está se perguntando, mas por que não colocou K ao quadrado? Daria certo se eu colocasse também. Como você pode perceber, ao colocar K igual a 1, esse cara aqui, né, seria 10 menos 1 ao quadrado, que é 9 ao quadrado. Agora eu vou para o próximo elemento da soma, que é K igual a 2. 10 menos 2 é 8, 8 ao quadrado. E assim por diante, aí vai, né? Mais 7 ao quadrado, mais blá blá blá, mais 1 ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ser algum valorzinho aí que não me interessa muito por enquanto, né? Agora, essa foi a parte simples, aparentemente, né? Como é que eu conto os caras que o Alisson chamou a atenção de que eles não são lados horizontais ou verticais? Esses caras agora, na verdade, são um grande problema. Como é que a gente faz essa conta? A dica que eu dou é a seguinte: considera todos esses quadrados que a gente contou aqui, né, com os lados horizontais, todos, que são 2 por 2, que são 3 por 3, que são 4 por 4 e assim por diante, tá? Será que eu posso utilizar esses caras ao nosso favor para contar os caras que não são horizontais ou verticais? Porque isso seria uma vantagem. Deixa eu explicar para vocês por quê. O grande problema em exercício de combinatória é você contar duas vezes ou mais vezes uma mesma situação ou deixar de contar uma situação. O que acontece? Ao contar todos esses quadrados horizontais ou verticais aqui, né, e eu contei todos eles, esses caras estão totalmente contados com essa somatória que eu acabei de colocar aqui. Né? Ele é o total realmente de todos esses quadrados. Falta só contar os quadrados que não têm lados horizontais. Tá? Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer da seguinte maneira. Será que eu consigo inserir esses quadrados que não são horizontais dentro desses quadrados horizontais? O que vai acontecer é o seguinte, né? Eu vou pegar um exemplo de um cara 4x4, tá? Então, vou pegar um cara aqui no meio. Pergunta, para esse cara 4x4 aqui, quantos quadradinhos não horizontais, né? Então você vai, realmente, você não vai considerar os caras pequenininhos ali, né, que estão dentro, só pegar só os caras que são meio oblíquos ali, né? Quantos desses caras tem ali dentro, só desse 4x4? Se eu, por exemplo, considerar isso daqui, tá? Digamos que eu considere isso daqui, ó. Em teoria, esse quadradinho aqui,
ele está dentro, né, desse quadrado azul grandão, mas ele tem um problema grave. Por que, que esse cara aqui tem um problema grave? Do jeito que eu coloco esse quadrado laranja aqui, ele também estaria dentro desse quadrado aqui, certo? Então, assim, esse é um quadrado azul 3x3 completamente diferente desse. E como a gente conversou, você conta com essa continha aqui de somatório, não é? Somando esses caras aqui, você conta só uma vez cada um deles. Esse cara aqui ele não poderia estar inserido em dois quadrados diferentes. Então o que eu poderia pensar é o seguinte, se eu considerar apenas esse quadradão azul maior, o que ele está falando é o seguinte, então vamos contar três só. Por que três? Esses três aqui, ó. Se eu pego o quadrado 4x4 e eu pego um quadrado que está inscrito nele, né, ou seja, ele possui os vértices em todos os lados desse quadrado, realmente, esse quadrado laranja aqui, ele só pode ser contado dentro desse quadrado azul. Esse cara não é contabilizado nessa situação de que os vértices pertençam a um quadrado maior. Uma vez que eu dou esse quadrado azul, esse cara aqui laranja só pertence a esse quadrado. Ele não vai pertencer, por exemplo, a esse quadrado maior aqui. Porque esse quadrado maior, tudo bem, ok, ele está ali dentro, mas eles não têm os vértices inscritos no quadrado. Então o que eu vou fazer é essa contagem muito esperta em que eu vou colocar em cada quadrado que eu já contei, nessas somatórias esquisitas aqui, né, nesses quadrados horizontais, esses quadrados inscritos. Então vamos lá, além desse, qual mais a gente tem? É um losango, né? E aí você tem esse último carinha aqui, né? É isso, né? São esses três caras aí, né? Então olha só que legal. Apenas os quadrados 4x4, cada um deles já me dá mais 3 quadrados. Aqui vem a grande pergunta. Como então que eu utilizo esses quadrados para saber a quantidade de quadrados que eu preciso colocar ali dentro? Então vamos pensar em um outro carinha? Talvez um 2x2, será que funciona direitinho? O caso 2x2, cada um deles na verdade só vai me dar 1. Bom, o que a gente pode pensar é o seguinte, né? Vamos pegar esse cara aqui, né? Que são 81 quadradinhos, tá? Vamos pegar esse cara aqui, tá? Vamos pegar esse, que é o primeiro, né? Bom, esse cara aqui é o primeiro elemento dessa soma, né? Certo? E, cara, quantos quadradinhos nessa circunstância você vai acompanhar com cada um deles, né? Na verdade, você vai acompanhar só um, né? Tudo bem? Então, cada um desses caras aqui, você, na verdade, vai acompanhar só um junto, tá? Então, no fundo, você vai fazer o seguinte, você pega esses caras aqui, né, e cada um deles, na verdade, você pega e multiplica por k, que vai te dar a quantidade de caras aqui, né, que você consegue escrever ali dentro. E aí, no final das contas, o que você vai fazer, então, a soma dos quadrados com lados, né, horizontais e verticais, vai ser isso daí. Em cada um deles, você vai pegar e multiplicar por k, porque você consegue fazer exatamente k ali dentro, né? Contabilizando os quadrados. Eu vou chamar de não horizontais e verticais, né? Aí você vai ter exatamente isso, né? Você pega esse cara aqui e multiplica por k. Bom, gente, e aqui é que está o mistério, né? Quando você pega e faz essa conta aqui, ainda bem que a gente vai ter que pegar e fazer uma conta numérica. Então, na pior das hipóteses, se você pegar esse cara aqui e multiplicar por k, você vai perceber que isso aqui não vai ficar uma conta tão difícil de fazer, né? Na mão você consegue fazer. Agora, se eu não tivesse uma malha 10x10, se eu tivesse uma malha, sei lá, 100x100, ou uma coisa genérica, tipo N, como é que eu faria, né? Como você pode perceber, essa conta aqui, você pode pegar e escrever dessa maneira aqui. Você pega esse cara e isso aqui vira, se você abrir essa continha, né, esse quadrado aqui, fica 100, ele vai ficar igual. Aí eu só vou colocar o k ao cubo na frente, tá? Então, se eu pegar e multiplicar por k, o primeiro cara vai ficar k ao cubo, né? Que mais? Menos 2k ao quadrado. Fiz errado, né? Que é 20, certo? Que mais? Mais 100, no caso k. É isso, né? E a gente tem esses três caras aí. Agora, o que acontece, gente, se eu não tivesse um k igual a 1 até 9? Porque agora, gente, você pode pegar esse cara aqui e separar em três somatórios, tá? Menos 20. Agora tem uma outra somatória em k, só que aqui é k ao quadrado. E aí, no caso, mais 100. Aí aqui só é somatória em k.
Então eu consigo pegar e quebrar essa somatória aqui, porque já que eu estou somando todos esses caras aqui simultaneamente, né, posso até colocar um parênteses aqui, né? Eu estou basicamente abusando da linguagem, mas no fundo o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou somando de 1 até 9 esses blocos aqui. Então são 9 blocos onde eu vou colocar k igual a 1, k igual a 2, etc e tal, até chegar em k igual a 9. Ou eu posso simplesmente fazer a, digamos, a distributiva da somatória, não é? E aí eu fico com essas somas aqui. Bom, o que ocorre? Aqui, gente, você está diante de três somatórias, né? Uma somatória de k, uma somatória de k ao quadrado, uma somatória de k ao cubo. Você conhece alguma fórmula que te dá a soma dos n primeiros números naturais? Porque no fundo, esse cara aqui você vai somar 1, mais 2, mais 3, mais 4. Você conhece uma fórmula que te dá a soma dos n primeiros números naturais? Porque se você conhecer, é só você pegar e substituir, no caso, em cima dessa somatória aqui. Esse cara aqui é a soma de uma PA, e uma PA bem meia boca, né? Uma PA é uma PA de razão 1, né? É a soma dos n primeiros números naturais, tá? Esse cara aqui você deveria saber de cor. Esse cara aí é o famoso SN, né? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um SN, parece meio esquisito, mas eu vou colocar um elevado a 1. Esse elevado a 1 ele tem um objetivo que vai ser especificado daqui a pouco, né? Esse cara aqui, ele é o famoso 1, 1 mais 2, mais 3 pontinhos, né? Até mais n menos 1, até o mais n, né? A grande sacada de você fazer essa soma, né? Você pega esse cara e faz essa soma, só que ao contrário, né? Então esse cara aqui ele vai ser, é a mesma soma, somar de 1 até n ou de n até 1 vai ser a mesmíssima coisa. Então, quando eu coloco um debaixo do outro e somo, né? Esse cara tem a seguinte conotação, né? Se eu somo essas duas expressões, a primeira equação ela vai parecer Sn1 mais Sn1. Esse cara aqui vai ser 2 vezes Sn1. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a n mais 1 mais n mais 1. Esse cara aqui ele vai aparecer uma quantidade grande de vezes, né? Quantas parcelas iguais a essa ele vai aparecer? Isso aqui vai aparecer n vezes, não é? Quem é o seu contador aqui, na verdade, é esse cara de cima, né? Olha só, primeira soma, segunda soma, papapá, e enésima soma, tá bem? Então, como aparece n vezes, tudo que você pode fazer é multiplicar esse cara aqui por n, não é? Eu já vou colocar aqui vezes n, e aí eu passo dividindo por 2, e aí eu tenho a expressão da soma dos n primeiros números naturais. Não é nada desafiador para vocês, isso aqui é algo que você provavelmente já sabia. Tanto faz você colocar o n em cima ou multiplicando na frente, não vai fazer diferença. Eu vou colocar desse jeito aqui. Gente, até aqui, o que aconteceria é o seguinte, essa última parcela da soma, se eu tiver, não uma malha 10 por 10, se eu tiver uma malha, sei lá, 20 por 20 ou 100 por 100, essa última continha aqui eu consigo fazer porque eu estou somando, sei lá, os 9, os 20, os 100 primeiros termos naturais. Então, essa soma aqui eu poderia substituir colocando no lugar do n a quantidade de coisas que eu tenho que somar aqui, né? Então, beleza, é só colocar. Agora, eu tenho um problema grave com relação a essa soma aqui e a essa soma aqui, tá? Eu pergunto para vocês, vocês conhecem algum processo que te dê a soma dos k ao quadrado primeiros números, do k ao cubo? Você conseguiria fazer uma soma dos, sei lá, k elevado a uma enésima potência primeiros números? Tá aí uma coisa que, assim, eu durante a faculdade eu não vi, mas, assim, eu acabei procurando coisas sobre e eu encontrei maneiras, não é? O pessoal de graduação em matemática costuma ver a soma dos k quadrado, a soma dos k ao cubo, primeiros números, quando no começo do curso vê indução matemática, né? Só que a indução matemática te dá uma coisinha meio triste. A pessoa chega lá e simplesmente te cospe. Ó, essa aqui é a fórmula, tá? De maneira polinomial, você consegue fazer, tá? É um comentário que eu vou fazer, que é o seguinte, como você percebeu, a soma dos n primeiros números naturais, ela acaba sendo um polinômio de grau 2, né, na variável n, tá? Tem três maneiras de você fazer, por exemplo, a soma dos n quadrados primeiros números, né? Eu vou colocar aqui, né, e eu vou chamar de S2n, tá? Tá, que é a soma dos quadrados, né? Gente, eu conheço três maneiras de fazer isso, tá? A minha ideia aqui é desenvolver uma dessas maneiras, tá? As outras duas eu vou comentar. Uma maneira é a seguinte, como eu chamei a atenção de vocês, na forma de uma PA, se eu pensar que a soma é uma função em termos de n, ela é uma função polinomial de segundo grau, né, em termos de n. Percebeu? Se eu pegar e multiplicar e abrir essa conta aqui, eu tenho n ao quadrado, né, mais n tudo sobre 2.
Então, o que eu poderia fazer é o seguinte, eu suponho que a minha soma dos n primeiros números seja um polinômio do segundo grau. Aí eu coloco, tá, como é que é um polinômio do segundo grau genérico? Ele é da forma an ao quadrado mais bn mais c. E ao você colocar alguns valores ali de soma, você consegue resolver um sistema e ajustar os parâmetros, né, a, b e c, para descobrir o quanto que eles valem, e você tem isso daí. Você pode fazer a mesmíssima coisa agora num cara desse tipo, só que agora você não vai chutar mais um cara polinomial do segundo grau, você vai chutar um cara polinomial do terceiro grau, né? E aí vai dar certo. Esse é um jeito de fazer, tá? O segundo jeito de fazer, ele é muito roubado. Você no fundo testa, 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 e aí você acha que a fórmula é aquela lá. E aí você faz uma demonstração por indução matemática. A terceira maneira, que é a que eu vou falar para vocês, eu acho ela a mais interessante, tá? Que é a seguinte: eu vou começar com essa expressãozinha aqui, ela pode parecer que não tem nada a ver. Você consegue fazer essa conta, n mais 1 ao cubo? Você sabe abrir essa conta? A gente consegue abrir essa conta, não é? Isso é um produto notável, tá? Se você não souber quanto que é n mais 1 ao cubo, você pode fazer uma coisinha muito simples, que é o n mais 1 ao quadrado vezes n mais 1, né? Tá? Esse produto notável n mais 1 ao quadrado, todo mundo sabe como é que funciona. Ele vai ser n ao quadrado mais 2n mais 1, que é o quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas se você não souber quanto que é n mais 1 ao cubo, você realmente faz essa conta do zero e você tem, tá? Eu vou falar para vocês como é que é. Se eu abrir esse cara, vai ser n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n mais 1. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa expressão e eu vou colocar no lugar dessa expressão valores, tá? Então vamos colocar n igual a 1 para ver como é que fica, né? Como é que fica para n igual a 1 essa expressão? Esse cara aqui vai ser 2 ao cubo, né? Então eu vou colocar aqui para n igual a 1, tá? Vou realmente repetir essa conta aqui. Então eu vou ter 1 mais 1 ao cubo é 2 ao cubo, certo? Aqui vai ser igual a 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1. Você acabou de encontrar o pior jeito possível de provar que 8 vai ser igual a uma soma. Tá? Olha só, 8, tem duas maneiras de você escrever. Ou você escreve 8 como 2 ao cubo, ou você escreve ele como 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1 mais 1. Mas assim, você vai entender agora por que esse cara ele é interessante. Tá? Agora eu coloco isso daí para n igual a 2. Tá? Então vamos lá, linha de baixo, coloca n igual a 2. Para n igual a 2, esse cara aqui, 3 ao cubo, né? Se eu colocar no lugar do n2 aqui em cima, eu vou ter 3 ao cubo, vai ser igual a 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 1. Parece uma coisa meio infeliz de continuar fazendo isso, mas eu vou fazer até o caso n igual a n, né? O caso n igual a n, no fundo, ele vai cair aqui em cima, né? O caso n igual a n, ele cai exatamente nesse cara aqui. Muito bem, alguém sabe o que eu vou fazer com todas essas expressões aqui? Por que somar é uma boa ideia? Porque ao somar esses caras aí, você tem um chamado genocídio algébrico, né? Por quê? Olha só. Aqui tem 2 ao cubo, aqui tem 2 ao cubo. Eles estão dos dois lados da igualdade, então você pega e corta. Aqui você tem um 3 ao cubo. Aqui embaixo você também vai ter um 3 ao cubo com o próximo cara. Você vai cortar. Na linha anterior a essa daqui vai ter um n ao cubo aqui em cima que vai cortar com esse cara. Então, se você olhar todas essas expressões, todos esses caras aqui, certo? 2 ao cubo, 3 ao cubo, né? Blá blá blá, até esse n ao cubo vão embora. Quem acaba sobrando do lado esquerdo é só n mais 1 ao cubo. Do lado direito sobram mais alguns caras, não é? Quem que sobra? Bom, o 2 ao cubo some com 2 ao cubo, etc. Né? Quem sobra aqui é 1 ao cubo, que eu vou colocar como 1, tá? Mas aqui, gente, todas essas contas aqui, eu tenho um 3 em evidência, não é? Tá vendo? Eu vou somar os caras ao quadrado agora, né? Eu tenho 3 que está multiplicando todo mundo, então eu coloco em evidência aqui. Aqui, então, eu teria que colocar a soma de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, etc., até mais n ao quadrado. Eu dei um nome para esse cara, né? Eu chamei de Sn quadrado, percebeu? Então, esse cara aqui, ele é exatamente o meu Sn ao quadrado. E, finalmente, mais... Aqui, de novo, 3 vezes 1 mais 3 vezes 2, eu posso colocar um 3 em evidência, que multiplica 1 mais 2, mais n. Agora, 1 mais 2 até mais n, esse cara aqui eu posso escrever ele como Sn1, né? E aí sobra esse último cara, né? Ficou 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que são n vezes, né? Parece n vezes o número 1, correto? Ó, de n igual a 1,
até o último cara, né? O contador, na verdade, é esse número. Aparece aqui, primeira equação, segunda equação, enésima equação. Então, mais n. Agora, tem uma boa notícia. Aqui você tem o seguinte, um cara completamente desconhecido, que é o Sn ao quadrado, e todos os outros você sabe quem são. Pô, isso aqui é um valor numérico, né? Algébrico, aliás. Isso aqui é um valor numérico, né? Ok, isso aqui. Isso aqui eu sei que vale n vezes n mais 1 sobre 2, então você consegue meio que isolar esse Sn quadrado, né? Esse Sn quadrado, então, eu vou colocar como 3 Sn quadrado primeiro, né? Do lado esquerdo da igualdade, isso aqui vai ser igual a... Bom, você tem um n mais 1 ao cubo, e aí todo o resto passa para a esquerda, então vai ter negativos, tá? Eu vou juntar esse n com 1, vai ficar n mais 1, que eu vou colocar para o lado direito, esse cara aqui ele vai ser menos n mais 1, vou colocar entre parênteses, tá? Mais 3 que multiplica o Sn1. Esse cara aqui, quem que ele é? N vezes n mais 1 sobre 2, tá? É isso aqui, tá? Bom, gente, agora é o seguinte, tudo que você precisa é fatorar esse cara, fazer umas contas, e eu não vou fazer isso, tá? Mas assim, fica já de tarefinha para vocês, meio que ajustar isso daí, tá? Fatora, dá para colocar já um n mais 1 em evidência do lado direito, né? Você deve estar percebendo isso daí. E aí você tem outras coisinhas ali dentro, tá? Eu vou meio que colocar direto como é que vai ficar essa expressão, mas o Sn quadrado, ele vai ser igual a, vamos lá, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, tudo sobre 2, tá? Eu posso colocar o sobre 2 na frente de todo mundo, que eu acho até um pouquinho melhor, né? Eu tinha colocado menos, né? Tá certo, André tá certo. Isso aqui não é mais não, isso aqui é menos. A boa notícia é que você faz o mesmo processo para você fazer o caso do SN3, tá? O SN3, aí vem a grande pergunta. Como é que você começaria para achar a soma dos primeiros cubos, tá? Tudo que a gente fez agora foi achar essa expressão, então agora, nessa conta que a gente quer fazer, isso daqui pode ser qualquer número aqui em cima, tá? Pode ser 20, pode ser 100. Esse cara aqui, como a gente acabou de achar a soma dos k quadrados dos primeiros números, também pode ser qualquer coisa. Pode ser 20, pode ser 100, porque essa conta a gente sabe fazer. Agora falta quem? Esse cara, né? Como que você faria o SN3? Bom, gente, assim, a dica tá mais ou menos aqui, tá? Como é que eu comecei para achar a soma dos n quadrados dos primeiros números? Uma vez que você olha, vou dar uma dica, a gente começou com essa expressão aqui, não é? Quando a gente pegou e abriu o n mais 1 ao cubo, a gente obteve todos esses caras aqui. Quando a gente somou os termos, o que aconteceu foi que os caras ao cubo, eles morreram, não é? Eles sumiram, esses caras. Tá? E quem que acabou ficando? Acabou ficando a soma dos quadrados e acabou ficando a soma dos n primeiros números. Então vamos lá, como é que ficaria o n mais 1 à quarta? Em algum momento eu vou falar com vocês sobre triângulo de Pascal, vou falar sobre binômio de Newton, não é? Mas esse cara aqui, ele é um produto notável que vai ser n à quarta mais 4n ao cubo mais 6n ao quadrado mais 4n mais 1, tá? É esse cara aí. O que acontece agora? Você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai pegar o caso n igual a 1. O caso n igual a 1, como é que fica esse carinha aqui? É só pegar e substituir n por 1. Isso aqui vai ficar 2 à quarta. Vai ser igual a 1 à quarta mais 4 vezes 1, né? Mais 6 vezes 1, no caso aqui ao quadrado, mais 4 vezes 1. São cada vez jeitos mais divertidos, né, para você pegar e escrever essas potências de 2 aqui, né, como uma... O que a gente faz agora? A gente faz a mesmíssima coisa, só que para n igual a 2. Então, substitui esse cara aqui por n igual a 2. Vai ficar 3 à quarta, certo? Vai ser igual a 2 à quarta mais 4 vezes 2 ao cubo, mais 6 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 1, certo? E aí vai até o último carinha, que curiosamente é exatamente esse cara aqui. O famoso 3 pontinhos, aí a gente coloca esse cara. Vai acontecer alguma coisa diferente? Não, vai acontecer a mesma coisa, né? Quando a gente pega esses dois caras e soma, a mesmíssima coisa vai acontecer. O 2 à quarta corta com 2 à quarta, esse 3 à quarta corta com 3 à quarta de baixo. A linha anterior a essa n mais 1 à quarta vai ter um n à quarta cortado em cima. Então, o lado esquerdo você vai ter quase todos os termos cancelados. O lado direito, essa primeira soma vai ter, dos primeiros termos aqui, né? Vão ter quase todos os caras cancelados. Quem que vai sobrar? Do lado esquerdo vai sobrar um n mais 1 à quarta. Do lado direito, essas potências à quarta vão embora. As primeiras só sobra 1, né?
Então vai sobrar aqui 1 à quarta. Isso, né? Vai ser igual a 1 à quarta. Agora, quem que sobra aqui? Aqui eu tenho 4 vezes 1 ao cubo, mais 4 vezes 2 ao cubo, blá blá blá, até 4 vezes n ao cubo, não é? Então esse cara aqui eu posso colocar em evidência um 4, e eu estou somando os primeiros cubos, não é? E a gente tinha chamado a atenção que esse cara aqui ele vai ser um S, n, no caso, cubo, né? Vai ser isso aqui, certo? E aí, agora mais 6 vezes, o cara que multiplica vai ser 6 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 2 ao quadrado, até 6 vezes n ao quadrado. Então é a soma, na verdade, dos n primeiros números ao quadrado. Esse aqui vai ser o Sn2. E aí, a gente tem aqui, ó, 4 vezes 1, mais 4 vezes 2, até blá blá blá, 4 vezes n. Então, coloca 4 em evidência, vai ser 4Sn1. E, finalmente, esse último cara, né? Vai ser 1 mais 1, blá blá blá, até mais 1. Esse cara aqui vai ser 1n vezes, então você vai pegar e somar n. Mais uma vez aqui, você tem todos os caras, exceto o cara desconhecido, que no caso é Sn ao cubo, né? Então você pega e isola esse carinha aqui. Bom, assim, mais uma vez eu desafio vocês a fazerem essa continha aí. Esse Sn cubo, ele parece que vai ser um cara muito mais feio do que esse, né? Vamos ser honestos, tá? Aqui uma expressão matemática que você não gosta de decorar. Alguém sabe então quem que é o Sn3? De cor, assim. Qual que é a soma dos n primeiros números ao cubo? Cara, é difícil alguém lembrar. Pois é. A partir de agora, André e pessoal, vocês nunca mais vão se esquecer, tá? Esse cara é isso aqui, ó. N quadrado vezes n mais 1 ao quadrado sobre 4. Eu vou colocar esse n quadrado aqui junto. E aí você tem essa expressão, tá? É uma coisinha bem bonitinha, né? Não é nada muito complicado assim de você decorar, tá? E agora vem a grande sacada. O que que é isso? Mas não é só levar o S1 ao quadrado. Esse cara aqui é o Sn1 ao quadrado. É isso mesmo, tá? Agora, sim, se você chega assim e fala o seguinte, você sabia que a soma dos primeiros números ao cubo vai ser a soma dos primeiros números ao quadrado? Essa expressão aqui, ela não é vistosa. Ela não é vistosa, mas essa expressão aqui, ela é muito mais vistosa. Gente, segurem as lágrimas aí, porque isso daqui é uma equaçãozinha linda. 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais blá blá blá, mais n ao cubo. Isso aqui é igual a 1 mais 2 mais 3 mais blá blá blá, mais n ao quadrado. Isso daqui é uma das equações mais bonitinhas da matemática elementar, né? A soma dos primeiros cubos, tá, vai ser igual à soma dos primeiros números todos ao quadrado. Ok? Se você não percebeu o poder disso daí, você pode meio que, digamos, surpreender várias pessoas que gostam de matemática, mas não sabiam desse fato. Ok? E tudo que você precisa fazer, na verdade, é você demonstrar essa última parte aqui. Então, a última coisa que eu quero que você faça é meio que você realmente faça essa continha aqui, isola o SN3 e faz essa conta, tá? A boa notícia é muito mais fácil fatorar esse cara aqui, né? Porque você percebeu, vai dar um númerozinho mais bonitinho, do que esse cara aqui, né? Esse cara ficou feio, né? Certo? Gente, e agora tudo que você pode fazer é o seguinte, né? Então, toda essa conta aqui, se não fosse uma malha 10 por 10, se fosse uma malha 20 por 20 ou 100 por 100, é só você pegar e modificar esse valor aqui, colocar as expressões aqui e fazer essa conta, tá? Então eu desafio vocês a pegar e resolverem, terminarem finalmente esse problema, né, da soma dos quadrados inscritos, né, nessa malha, porque não vai dar um número muito grande não, nesse caso de uma malha 10 por 10, vai dar 800 e alguma coisa, tá? Mas a parte boa, eu acho que a parte interessante de todo esse processo foi ter meio que chego a, nesse processo, né, ter mostrado para vocês como é que você faz o processo de encontrar a soma dos primeiros números ao quadrado, ao cubo, à quarta, e assim vai, né? Ela tem uma desvantagem que, né, ele começa a crescer muito esses caras aqui, né? Esse é um grande problema, mas a boa notícia é que você constrói meio que de maneira escada. Uma vez que você quer o n ao cubo, a soma dos n primeiros números ao cubo, é só você precisar dos caras ao quadrado, a soma dos primeiros caras elevados a 1. Uma vez que você tem eles, você acha os caras ao cubo.
Uma vez que você tem os caras ao cubo, você acha os caras a 4 e assim por diante, tá? Eu acho melhor do que roubar com, por exemplo, o princípio de indução finita, né? Eu nunca fui muito fã, tipo, do cara entregar uma fórmula para mim e mostrar que funciona, né? Dessa maneira você meio que consegue encontrar todos os caras, tá tudo bem? Bom, gente, então foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de todo esse processo aí, tendo problema que envolve quantos quadrados tem, você consegue colocar numa malha quadriculada. Ele acaba gerando uma quantidade de matemática bem razoável, né? Que acaba culminando, inclusive, nessa formulinha extremamente bonitinha, né? Se eu pudesse eleger as 10 formulinhas de matemática mais bonitinhas, essa com certeza estaria no meio, tá? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, tá? E não se esqueça, né, de dar like no vídeo depois, se inscrever no canal e também ativar o sininho e divulgar para os coleguinhas, com certeza. Tudo bem? É isso aí. Abração, gente. Até mais.